Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score Podcast. Vamos juntos bater esse papo, falar muito com o time campeão. Exatamente, temos um representante campeão que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante. Já comenta, o Vitória em 2024 vai almejar o que na Série A? Você já pode mandar aí a sua opinião e compartilha o nosso conteúdo para os seus amigos. E se é novo, se inscreva no nosso canal. Seja muito bem-vindo e hoje estarei muito bem acompanhado também da nossa narradora Mila. Tudo bem, Mila? Oi, Fábio, tudo bem com você? Que honra estar aqui mais uma vez, um bate-papo super legal do podcast Flash Score e hoje com o nosso convidado especial, né, falar de muita coisa boa, de conquistas, né, e é muito legal poder estar aqui com você e com o nosso convidado também. Com certeza, eu, Camila Garcia, e você que vai acompanhar o nosso papo aqui com a fera. Já vou pedir para colocar o atacante Matheus Gonçalves, rapaz. Ô Matheus, acabou o carnaval fora de época aí em Salvador ou ainda se comemora o título da Série B? Parabéns pela conquista. Fala pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E o carnaval aqui para a torcida do Vitória parece que apenas começou, parece que antecipou ele. É um título merecido, né, para a história do clube. Eu acho que precisava dessa cereja do bolo, mas o carnaval aqui antecipou, viu? Tá em ritmo de festa. Agora, imagino, né, o Camila, Matheus e amigos, que a euforia de ter mais um time de Salvador na Série A. Mas pode acontecer do rival ser rebaixado. Como é que tá o clima aí? Torcem para dois na Série A ano que vem ou só o Vitória na Série A, Matheus? Olha, o torcedor é aquela coisa, né? É passional. Então, se um pega o elevador para cima, o outro pega para baixo, sempre tem essa brincadeira. Mas eu, particularmente, eu acho que é interessante ter os dois na Série A porque é bom pro estado, é bom pra cidade. Eu acho bacana essa rivalidade também ali na Série A, no Brasileirão. Mas assim, falta algumas rodadas aí, vamos ver se o Bahia consegue permanecer, vamos ver o que eles vão arrumar aí da vida. Demais, essa questão sempre vem à tona, é incrível, né, e eu morei muito em Salvador, eu passei anos na Bahia, minha casa. E sempre tinha isso, o torcedor não quer nem saber, ele quer que o outro caia enquanto ele sobe, né, enfim. Mas tem alguns que querem também essa rivalidade e é legal. Mas, Matheus, eu queria muito começar a saber de você como é que foi a sua chegada, já que ela é tão recente, mas ao mesmo tempo já aconteceu tanta coisa em pouco tempo. E eu queria que você começasse desse início a falar qual que foi o sentimento quando você chegou em Salvador, o que que você pensou, como que foi essa adaptação, foi muito diferente do que você já tinha vivido profissionalmente? Pessoalmente também eu acho, porque é uma cidade muito diferente de Salvador, né, é um lugar muito quente, muito caloroso, as pessoas são muito apaixonadas. Eu queria que você falasse como é que foi esse sentimento quando você chegou, o que que aconteceu, como é que foi essa sua jornada, que é tão curta ainda, né, mas que já aconteceu tanta coisa. Exatamente, eu chego aqui no Vitória, eu tô aqui no Vitória tem mais ou menos, vai fazer 4 meses, né? É bem recente. Porém, eu me lembro quando eu cheguei no aeroporto, eu cheguei no clube, assim, o clima foi muito bom, sabe? Aí minha família chegou também, foi muito bem recebida. Os baianos aqui nos receberam muito bem, um pessoal muito alegre, alto astral. Então, a minha esposa, ela sempre fala comigo, nossa, amor, tô amando morar em Salvador, a gente tá gostando bastante. E quando você tem essa recepção, até para você jogar, para você estar ali no clube, sabendo que a família tá bem, então tudo flui, sabe? Porque o atleta ele fica com a cabeça mais tranquila, sabe que a família tá bem. Então por isso que as coisas também influenciam para acontecer da forma que tá indo, porque o atleta ele tá com a cabeça boa. Então assim, estamos felizes aqui e tudo muito rápido, né? Ainda tô tentando digerir ainda, porque estava no América, né? Venho pra cá já me torno campeão já nacional, entro pra história do clube, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, mas assim, graças a Deus estamos no caminho e tá dando super certo. E é muito diferente, ô Matheus, por onde você passou. Você jogou 4 anos no México, você jogou no Fluminense, você jogou no Ceará, jogou no Paraguai, você é um andarilho do futebol. É muito diferente jogar aí em Salvador? Olha, então, a torcida aqui, eu acho que só quem participa de um jogo no Barradão vai saber o que eu tô falando, vai entender um pouco, porque o Barradão, ele parece que é diferente, velho. Ele tem algo diferente ali, porque até a chegada dele, que você já desce um pouco assim. Eu converso com alguns amigos meus de outras equipes, eles falam, pô, Matheus, quando chega no Barradão, a gente sente a atmosfera, é diferente. Não é que dá medo, mas já dá um certo receio.
Então, assim, eu posso falar que a torcida do Vitória, assim, ela é diferenciada, ela é diferenciada das outras. Que demais saber um pouco dessa questão de Salvador, dessa adaptação. E eu queria saber, Matheus, pouco tempo, né? 4 meses só. Mas qual foi a situação marcante, assim, que aconteceu? Eu imagino que tenham várias, né? Mas o que aconteceu de diferente que te bateu algo assim que você falou, cara, a gente vai conseguir esse acesso, a gente vai conseguir esse título. Tem alguma coisa que me diz, eu sinto essa atmosfera, eu sinto essa energia. Teve algum momento assim, alguma coisa de vestiário, de entrada em gramado, ou pós-jogo, alguma coisa muito diferente que aconteceu assim pra galera saber? Olha, aconteceu quando eu tava no shopping, tem uns 15 dias, 10 dias, a gente tinha acabado de ser campeão, foi um jogo contra o Novo Horizontino, né, a gente voltou pra Salvador, eu tava no shopping com minha esposa, e um torcedor, ele me abraça e fala assim, Matheus, pô, muito obrigado pela sua dedicação com o clube e tal, e o meu pai hoje, infelizmente, ele não tá entre nós, ele já se foi, só que ele não viu o Vitória ser campeão nacional e eu vi. Então, assim, eu quero te agradecer. E ele começou a chorar, velho, me abraçando e chorava, assim, aos pratos. E a minha esposa, assim, ficou emocionada também, porque foi muito bonito, sabe? No meio do shopping, assim. Aí eu falei assim, puxa vida, porque às vezes nós jogadores estamos ali, a gente tá com a rotina, então você não tem, às vezes não tem tanta dimensão do que tá acontecendo com esse título, né? Aí quando o cara começou a chorar assim no meus ombros, eu falei, puxa vida, é muito maior do que a gente imagina, sabe? E ali minha esposa ficou emocionada, então assim, foi bem bonito isso aí, vai ficar marcado pra minha vida, sabe? Agora, ô Matheus, qual foi a importância dos jogadores mais experientes, né? Porque o Vitória, você é um jogador experiente, com 29 anos, mas tem o Oswaldo, tem o Léo Gamalho, tem o Thiago, que estava ano passado no Vasco, enfim, outros jogadores bem experientes. Qual foi a importância deles junto com o treinador que no mercado ainda é novo? Tem muitos, já tem muitos trabalhos, mas é novo, que é o Léo Condé. Então, exatamente, quando chega ali, vai chegar nessas fases finais, né, que é jogo decisivo. Então, por exemplo, o Léo Gamalho, né? Ele é um cara que final de temporada ele já estava um pouco cansado, com algumas dores, né, que é normal no fim de temporada. Porém, a gente sabia que às vezes quando chega uma bola ali que é para decidir, mesmo às vezes ele estando um pouco cansado, às vezes um pouco desgastado, ele vai fazer o gol, que foi o que aconteceu no Novo Horizontino. Ele já estava ali no limite, ele até sai no intervalo com bastante dor no joelho, mas ele teve uma bola no jogo e ele fez o gol. Então, assim, essa experiência, ela ajuda nesses momentos decisivos. O próprio Oswaldo também fez muitos gols importantes, assistência. Então, ali dentro do vestiário também para controlar os mais jovens, que às vezes é um pouco empolgado quando tá ganhando. Então, até para dar uma segurada, rede social, aquela coisa, para não falar muita besteira. Então, é muito importante ter essa mescla, né? Pessoal mais jovem, pessoal mais velho. Então, assim, foi fundamental para a gente conseguir concluir. E juntamente com o Condé também, ele, por mais que ele tá consolidando agora no mercado, ele é um cara que sabe gerir muito grupo, sabe? E hoje é muito importante ter esse relacionamento interpessoal com os atletas, porque a tática hoje é tudo muito parecida, o esquema tático é muito próximo de um treinador para o outro. Então, se você tiver o grupo ali na sua mão, você mantém todo mundo motivado, quem tá jogando, quem tá no jogo, quem não tá jogando. Então, essa gestão do Léo Condé também tem que parabenizar, porque não é fácil hoje. Tem muitos treinadores que se perdem aí, sabe? Pois é, né? Não é só futebol, né? É mental, é psicológico, é tanta coisa que influencia. E, Matheus, eu queria muito saber quais foram os caras que te inspiraram no futebol, quais eram os caras que, quando você começou a jogar, pequenininho ali, que você vislumbrava, quais eram os caras que você admirava mais, que você queria também ser igual, que você admirava e que você queria trilhar o mesmo caminho. Quem eram os seus ídolos? Quem eram os jogadores que mais te inspiraram, assim, quando você era criança? Olha, eu sou da geração, eu sou 94, né? Eu sou nascido em Ah, 94, então na medida que eu fui crescendo ali, então ainda te peguei um pouco do Ronaldo Fenômeno, que pra mim é fora da curva, é inquestionável. Aí depois que eu fui ficando mais velho, aí peguei a era do CR7, né? Cristiano Ronaldo, juntamente com o Messi. Mas pra mim, assim, exemplo de disciplina, de trabalho, não tem como. É o Cristiano Ronaldo, o CR7, ele tá na frente. E de talento é fenômeno. Pra mim é o fenômeno, é indiscutível. Agora, dessas fontes que você indica aí, que você bebe, né, no teu futebol, enfim, que você se inspira, quem que você pegou? Que característica você acha que você, pô, isso aqui um pouquinho de tanto olhar, eu peguei um drible, uma jogada, algo que é inventivo. O que que você pegou desses caras que você citou e que só tem craque, né? Então, o fenômeno, principalmente, uma coisa que eu observo, até fazendo análise, né, de estudos, assim, com o meu pessoal de análise, ele era rápido também. É uma das características que eu tenho, sou muito rápido, então sempre tentar
fazer movimento em direção ao gol, que era o que o Fernando fazia bastante. Ele usava a velocidade dele sempre em direção ao gol, não muito lateral, era mais em direção ao gol, facão pra dentro do gol. E o Cristiano Ronaldo, uma coisa que eu mais admiro nele, que eu absorvi dele bem, foi a questão da disciplina. Sempre chegar mais cedo, trabalhar mais, sempre fazer ali repetição, repetição, porque uma hora começa a dar certo. Porque às vezes o talento, às vezes o esforço, ele vence o talento, desde que o talento não se dedique. Então eu tento me dedicar bastante a potencializar o que eu tenho, né? Mas sempre com muita disciplina, rotina, hábito, que aí consegue performar bem e ter êxito. Eu tava pensando aqui sobre futebol, né? A gente falando sobre esses jogadores que inspiram e que marcam a gente. Não só você que é jogador, né? Mas a gente que é torcedor também, que acompanha, enfim. Eu queria muito saber se tem algum momento de futebol que você lembra, assim, de uma forma diferente, Matheus. Por exemplo, muita gente fala, eu lembro da Copa de 94, quando o Brasil foi campeão, eu lembro da Copa de 2002, eu lembro do título da Liga dos Campeões, eu lembro de um título de Libertadores. Tem algum momento que você em casa, torcendo com seu pai, com sua família, você fala, cara, eu lembro muito desse momento, eu lembro muito desse jogo, me emocionou de alguma forma diferente? São vários, são... A gente, assim, eu vi o futebol desde criança, né? Então tem alguns momentos, mas o meu pai, ele é atleticano doente, né? Ele é Atlético Mineiro. Então, assim, quando o Atlético ganha aquela Copa do Brasil em cima do Cruzeiro ali, a gente tava assistindo junto e ele sem camisa e sai gritando assim lá no prédio e tal. Aquilo ali marcou bastante, porque aí eu consegui entender e ver o que é essa paixão do torcedor mesmo. Porque às vezes a gente tá ali jogando, acaba aqui na rotina. Aí você vê o torcedor, aquela coisa, vamos lá, porque realmente é passional mesmo, o cara dá a vida pelo clube. Então esse momento aí, essa Copa do Brasil da Atlético Mineiro, ela marcou bastante, que eu vi meu pai ali bem emocionado com o título do Galo. Isso aumenta a tua responsabilidade, ô Matheus, porque você relatou ainda há pouco do encontro no shopping. E lembrou a passagem com teu pai na conquista de título, quer dizer, personagens como torcedores. Você, quando entra em campo, fala assim: caramba, eu estou representando aquele cara que tem um sonho, que se dedica, que investe em estar aqui num jogo de futebol, é um investimento, não é barato ir a um jogo, faz loucuras pelo seu clube de coração. Aumenta a tua responsabilidade? Com certeza. Eu costumo até dizer com pessoas próximas a mim que, por exemplo, tem muito torcedor que chega na gente e fala: ai, Matheus, você é meu ídolo, você é meu herói, principalmente criança, né? Eu falo assim: não, olha, deixa eu te falar. Herói, sabe quem que é? É papai, é mamãe, porque eles às vezes deixam de comprar coisa pra casa mesmo, pra poder comprar o ingresso, pra estar lá nos apoiando. O cara acorda às 6 da manhã, chega 8 da noite e o cara tá lá no estádio. Então, assim, eu respeito muito esses torcedores porque não é fácil, o pessoal vem de ônibus, vem de transporte público para estar apoiando a gente ali. Então, quando uma criança fala, esse é meu herói, eu falo, não, é seu papai, sua mamãe, quem tá com você aí. Então, assim, aí quando eu entro em campo, aquele frio na barriga e vê aquela torcida, eu fico imaginando, não, tem que honrar esses caras, porque esse pessoal é diferenciado, esse pessoal tá aqui nos apoiando, cantando o jogo todo, e tem que honrar esse torcedor, porque os caras fazem loucura para poder estar, às vezes, ali no estádio. É incrível como o futebol ele tem um poder de levar felicidade e alegria para qualquer camada, né? É muito intenso. Sei lá, independe de classe, ou de lugar, ou de enfim, onde você tiver, o futebol ele pode te atingir de tantas formas. E isso é muito maluco. Mas o futebol ele tem tantas surpresas, tem tantas coisas envolvidas, né? Mas eu vejo muito, Matheus, que você tem um fator a mais, uma coisa diferente. Você tem uma fé, né? Uma coisa que você gosta de trabalhar, você gosta de passar nas suas redes sociais. Eu, particularmente, também gosto bastante de ver esse tipo de conteúdo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quando você decidiu falar sobre isso nas suas redes sociais, mostrar um pouco da sua fé, do que você acredita, e como você trabalhou com isso na sua profissão também, o quanto isso te ajudou, o quanto isso te beneficia, não só como pessoa, mas como atleta também. Não, com certeza. Eu acho bacana a gente tocar nesse tema, porque desmistifica um pouco essa questão de... Porque o pessoal tem uma imagem que o jogador de futebol, ele vive 24 horas pensando em futebol, imaginando futebol, assistindo futebol, e nós somos seres humanos normais. Então, assim, eu decidi mesmo falar de Deus na minha rede social, porque eu falo que eu sigo a Deus através do futebol, porque todo ano eu tenho a oportunidade de estar com atletas diferentes, estar com família diferente, estar em grupo diferente às vezes. Então, assim, aquilo que eu acredito, a fé que eu trago, eu gosto de transmitir ela, porque cada vez mais que a sociedade, que o tempo está passando, os seres humanos estão ficando tão frios, e você vê uma necessidade muito grande de buscar a Deus, de poder ter uma intimidade com Deus. Então eu decidi abrir o meu Instagram para isso, porque
muitas mensagens que eu recebo, pô, Matheus, puxa vida, você me ajudou a voltar para a igreja, a reconciliar com Deus, reconciliar com meus pais. Então eu acho que isso é o propósito. Porque muitos amigos meus, atletas, às vezes a gente acaba usando o Instagram simplesmente para mostrar, posta um stories aqui, posta algo ali, o cachorrinho, a comida. Só que nós temos uma ferramenta tão poderosa que a gente consegue alcançar tantas pessoas através do Instagram. E eu coloquei no meu coração, não, Deus, eu quero falar do seu amor, falar do que você fez na minha vida. Eu tive um momento difícil em 2021 na minha carreira, né, que foi quando eu testei positivo pro doping. Então, assim, tudo que Deus fez na minha vida eu consegui transmitir. Talvez se eu conseguir ajudar uma pessoa, para mim já valeu a pena, eu já zerei o game. Então foi por isso, para poder ajudar pessoas a poder se encontrar mesmo com Deus, poder se encontrar também e ter uma vida aí tranquila, abençoada. Então, por isso que eu tomei essa decisão. Queria até abordar esse assunto contigo, mas antes, nesse parênteses que você colocou aí em relação ao doping, como é que foi aquele momento para você, ô Matheus? Então, foi um momento muito difícil, porque desde os 9 anos de idade, 8 anos de idade, eu já estava treinando em escolinha, aí faz teste aqui, faz teste ali. Então, quando eu chego ali no Cerro Porteño, né, jogando Libertadores, aí simplesmente eu chego para treinar, o treinador, o médico e o diretor do clube me chamam e falam assim, olha, Matheus, você testou positivo pro doping, a partir de hoje você não pode mais treinar no clube, você não pode vir aqui, você tem que procurar seu advogado, seu empresário, que agora é questão jurídica. Então, quando eu escutei aquela notícia aí no caminho do campo até o vestiário, parecia que eu perdi o chão. Falei, puxa vida, mas o que aconteceu? Até tentar digerir. E aí foi um erro, né, de manipulação de uma farmácia de Belo Horizonte. Eles erraram na manipulação da minha suplementação. Eu acabei testando positivo. Porém, consegui comprovar, né, a inocência, mas mesmo assim eu peguei um gancho de 12 meses, que eles sempre colocam a culpa no jogador, fala que a gente tinha que ter pesquisado 500 mil farmácias, enfim. Mas assim, foi difícil, foi um momento difícil, foi onde ali os 2, 3 primeiros dias eu quase tive uma depressão, né? Aí a minha esposa, abençoada, me ajudou bastante a falar, amor, a gente precisa de uma ajuda psicológica, a gente fez uma oração ali, e eu consegui sair, né, do fundo do poço, mas foram dias difíceis. Porém, o que eu falo, até na minha rede social, uma frase que eu uso bastante, que o processo ele fere, mas o propósito cura. Então, onde eu fui ferido, hoje eu consigo curar pessoas, eu consigo ajudar pessoas que não vê saída na vida profissional, na vida pessoal também. Eu consigo usar o meu exemplo, né, que foi onde Deus permitiu esse doping, para poder levar ali a palavra de Jesus para elas e poder levar uma mensagem de ânimo, uma mensagem de inspiração, para poder sair e ver que aí, depois da tempestade o sol sempre volta a nascer. E eu sou exemplo disso, que depois do doping, tudo que eu passei, eu até pensei em parar de jogar bola. E hoje, por exemplo, no Vitória, o Vitória devolveu a alegria de jogar futebol. Nossa, eu ia perguntar justamente sobre isso, né, sobre como foram esses 12 meses, porque é muito tempo, né, 12 meses afastado, e eu imagino como ficou a sua cabeça, né, Matheus, pensando nisso, e de onde você tirou forças para conseguir permanecer firme e ficar tranquilo. Eu acho que aí também entra um pouco dessa fé que você falou, mas durante esse 1 ano, o que que você pensou, o que que você planejou? Você falou que pensou em parar, mas como você falou: "Cara, não vou parar não, vou continuar assim, vou passar por cima disso e vou voltar". E tanto que você voltou e agora conquistou tudo isso. Teve essa virada de chave? Foi 1 mês, foi em 2, foi em 3? Quanto tempo demorou pra você voltar e falar: "Cara, eu vou suportar esses 12 meses e vou voltar mais forte"? Então, os primeiros meses, eles foram bem difíceis, porque assim, você testou positivo pro doping. Então, beleza, eu já estava com os advogados e tal, só que o sistema, até para você ser julgado, foram 6 meses só para eles falarem, olha, o julgamento vai ser tal dia. Então, foi 6 meses sofrendo. Eu acordava e mandava mensagem pro advogado, e aí eles, não, nada, tem que esperar. Então, eu ficava assim, puxa vida, e agora? Aí eu decidi, falei, não, então o que eu posso fazer? Então, eu comecei, realmente, continuei treinando, né? Tinha que estar treinando a parte para poder se manter. Só que aí eu cuidei mesmo de umas áreas que eu gosto, empreendimento, investimento. Então eu ocupei minha cabeça com uma rotina, criei totalmente outra rotina com a minha família em Belo Horizonte, porque senão você acaba ficando até doido, depressivo. Então eu montei toda uma estrutura para ter uma rotina desde a manhã até a noite, para passar por esse processo. Mas assim, não foi fácil, porém foi possível com a ajuda da família, né? Igual a fé, junto com Deus ali, a família, amigos. Aí ficou um pouco mais leve. Mas é algo assim que eu não desejo pra ninguém, porque é muito doloroso. E principalmente no Brasil, né? Quando a pessoa vê lá, Matheus Gonçalves doping. A primeira coisa que o pessoal associa é a droga ilícita. Então, assim, foi muito pesado mesmo, até os próprios julgamentos em rede social.
Então não foi fácil, porém, graças a Deus, deu certo. E é importante esse teu depoimento, né, Matheus, Camila, porque tem um detalhe que chama muita atenção quando há punição, é esse impedimento. Você não pode entrar no clube, você não pode vestir o uniforme, você tem que treinar a parte, parece que você é um marginal, né? Você está à margem da lei, você cometeu um ilícito gravíssimo e você não pode se misturar com as pessoas. E aí, Matheus, eu queria que você falasse até um pouquinho mais, já que você estava num outro país, você regressa ao Brasil, mas o seu porteiro te dá algum auxílio, mesmo você aqui no Brasil, para fazer esse período aí de acompanhamento que durou 1 ano a tua suspensão? Não, então, aí é um detalhe muito importante também, porque quando eu testei positivo pro DOP, o Cerro Porteño, eles tinham a opção contratual, né? Eles poderiam pausar meu contrato ou eles tinham que esperar a sentença, tinham que continuar me pagando, esperar a sentença para poder tomar uma decisão. Porque como eu comprovei a contaminação, eles não poderiam fazer o que fizeram. Então eles pausaram o meu contrato. A partir do dia que eu testei positivo, eles pausaram. Então eu fiquei 12 meses sem receber. Então, assim, para um atleta hoje que não é controlado financeiramente, por exemplo, ou para uma pessoa normal, ficar 12 meses sem receber, o cara pode quebrar. Só que aí, graças a Deus, eu sou um cara que eu gosto de ler bastante, estudar bastante. Então, eu tenho outras fontes de renda também, tenho empresa, enfim. Então, para mim foi mais tranquilo. Mas tem muitos amigos meus, por exemplo, que vivem só do futebol ali mesmo. E é um conselho que eu dou para meus parceiros do futebol. Eu falo assim, olha, cuida do seu dinheiro, estuda um pouco, não fica deixando só na mão de terceiros, não. Aprende, nem que seja o básico ali, porque você não espera acontecer uma emergência, você nunca espera, né? Igual seguro de carro, você paga para Deus quiser nunca usar. Mas assim, eu bato muito nessa tecla dos jogadores, principalmente para cuidar do dinheiro, para buscar uma assessoria, estudar mesmo, porque pode acontecer no percurso, pode acontecer uma emergência e tá preparado, porque você ficar 12 meses sem receber e conseguir ter o mesmo estilo de vida que eu mantive, minhas contas todas em dias, sim, tem todo um estudo por trás e disciplina. Então eu falo isso, cuida do dinheiro, porque eu vejo muitos atletas, 80% depois que para de jogar futebol, dentro de 5 anos acaba quebrando. Por quê? O cara não ocupa o tempo dele com coisas positivas, não procura melhorar, evoluir, e acaba tendo esse problema aí. Pois é, é uma jornada curta, né? A gente fala muito do jogador de futebol, que ele começa muito cedo, você até citou também. A infância de vocês já é povoada pelo futebol, né? Então você já tem isso desde muito pequeno, mas o fruto geralmente ele começa a surgir um pouco depois. E aí, depois que surgem os frutos, você tem ali 10, 12, 15 anos, talvez de carreira 20 anos. Mas depois que realmente para, tem que pensar sobre isso. Mas, Matheus, eu queria falar um pouco sobre vestiário também. Eu queria saber como é que é o vestiário antes de jogos decisivos, coisas que o torcedor gosta de saber. Se tinha alguma frase muito impactante que vocês utilizavam muito, palavras que vocês batiam muito na tecla e que falavam antes da partida. Como que era esse climinha de vestiário, esse clima de decisão, esse clima de grande conquista, de acesso, de título à Série B? Como que era? Tem alguma curiosidade também de vestiário, assim, alguma coisa engraçada? Fala pra galera. Olha, esse clima de vestiário ele é muito bom e eu falo que no dia que eu parar de sentir essa adrenalina antes do jogo, aquele friozinho na barriga, parece que tem borboleta na barriga, eu paro de jogar futebol. Por quê? Porque quando, igual, o torcedor tá ali, o estádio cheio, mas vocês não têm noção do que é o sentimento da gente estar naquele corredorzinho ali para poder entrar em campo. É que você olha aquele mar de gente assim, o pessoal cantando. Isso aí, pra mim, eu acho que é o máximo do futebol. E, às vezes cantando seu nome ali, isso é uma adrenalina, é algo que não tem explicação, sabe? E o vestiário, quando eu cheguei, a minha estreia foi contra o Vila Nova de Goiás, né? E a gente até perdeu o jogo de 1-0, só que eu via o tanto que o nosso grupo era comprometido. E eu lembro que eu falei assim, olha, gente, falta muito ainda, mas olhando para o nosso grupo, a forma que a gente trabalha, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o título. Então, assim, vamos continuar no caminho, a gente perdeu aqui esse jogo, mas assim, o nosso grupo é bom, o trabalho que está sendo feito é bom, e se Deus quiser, nós vamos coroar com o título. Mas o vestiário é uma resenha só ali, cada um com a sua personalidade, já tem um que é mais sério, tem um que é mais engraçado, mais brincalhão, e junta todas as peças ali para poder dar certo. Mas esse clima de vestiário ele é muito sadio, é legal, você aprende muita coisa com a cultura de outro que é de outro estado e tal, aquela resenha sadia, e é bacana, o futebol respira. Agora, Matheus, dentro dessa caminhada que estabelece um recorde para o Vitória, 72 pontos, né? Ainda tem o jogo com a Chapecoense, pode bater 75, já é recorde, é a melhor pontuação do Vitória dentro da Série B.
Teve algum momento que vocês chegaram a fechar o vestiário e falaram assim: ó, rapaziada, se a gente aqui não for, não vai, né? Tem que ser entre nós aqui e tal. Temeu por não subir para a primeira divisão em algum momento, Matheus? Ah, teve. Quando nós pegamos uma sequência, eu acho que foi 2 derrotas, o empate, que nós ficamos ali em quarto ou saímos do G4. Foi uma vez só que nós saímos do G4. Nós olhamos pro outro e falamos: ó, gente, o que tá acontecendo? O que nós estamos errando? Será que damos uma relaxada, entramos na zona de conforto? Então vamos ver o que a gente estava fazendo antes. E aí, rapidinho, nós voltamos para a linha, conversamos ali, uma boa conversa, lavamos roupa suja ali no vestiário mesmo, cobrando um ou outro, e aí voltamos. Mas a gente chegou, que ia ficar de fora não, do acesso não, mas a preocupação era com o título, porque a gente sabia que o título, a gente entrava para a história do clube, e entrar para a história do clube não tem dinheiro que pague, não tem premiação que pague, por quê? Daqui 15 anos, 20 anos, eu voltar aqui com a minha família em Salvador, aí vai estar a foto lá, o primeiro campeão nacional vai estar lá, Matheus Gonçalves, a gente tá na história. Então, assim, a gente teve uma conversa, lavou roupa suja, porque a gente sabia da importância que era esse título, principalmente para nós. Demais, demais. Agora, e Matheus, tá com esse clima ainda de festa, de conquista, de alegria, de sorriso, de tanta coisa, mas na cabeça de vocês já tá vindo aqui o ano de 2024, já tá pensando no próximo objetivo, já tem alguma coisa, assim, que vocês conversam referente ao ano que ainda tá chegando, essa próxima temporada, ou vocês ainda estão pensando, calma, vamos respirar, vamos curtir, vamos viver essa Série B até o final e depois a gente pensa sobre isso. Mas vem um pouquinho já da próxima temporada e do que pode vir pela frente, ou ainda tá muito cedo? Então, é muito particular de cada jogador, né? Mas assim, eu particularmente, a gente tem um jogo contra a Chapecoense ainda, a gente tem que ir lá, tem que cumprir, tem que dar o nosso melhor. Porém, eu já conversei com o pessoal da minha equipe, eu já tô programando as minhas férias para poder organizar as minhas semanas de treino já, porque eu já tava olhando o calendário, acho que o estadual começa 15 de janeiro, então já tô focado já no próximo ano, já começar bem, chegar aqui bem fisicamente, né? Então, assim, já começa a pensar, por mais que ainda tá nesse ritmo de festa, comemoração que é justo e é válido a gente comemorar, porque foi um ano difícil, a gente tem que desfrutar, mas em paralelo já tem que pensar, organizar as festas para poder chegar bem, já pensando já em 2024. Agora, dentro de 2024, que ainda está um pouquinho distante, acho muito legal essa tua programação. Vamos relembrar um pouquinho essa festa aí que teve direito a Ivete Sangalo, Léo Santana. Você se esbaldou na festa ou foi mais comedido? Então, foi a festa, foi show de bola, teve ali 3, 4 triatletas ali, o pessoal organizou pra gente, aí teve Léo Santana, teve Ivete Sangalo, e nós fomos com as famílias ali, né, e juntamente com os torcedores para poder aproveitar a mesa, é um momento assim único, né, porque quando a gente ganha um título, a gente nunca sabe quando vai ser o próximo, então tem que aproveitar, mas assim, eu bem tranquilo, né, tava ali, tomando minha aguinha ali, bem de boa, dando carinho pros torcedores que eles merecem, teve uma hora que eu até fui lá pra multidão lá pra baixo, o pessoal, poder abraçar eles, porque eu acho que pro torcedor é muito importante ter esse contato com os jogadores e o sentimento de gratidão ali com eles também é mútuo, né? Mas aproveitei bastante, aproveitamos, curtimos ali, porque é desfrutar também, né? Tem que desfrutar, tem que saber aproveitar os momentos e valorizar essas conquistas que não são todos os dias. Valorizar. Eu vou começar com as perguntas, na verdade. Primeiro, eu quero saber se você gosta de acarajé, se você comeu muita acarajé aí ou não, Matheus? Eu já provei o acarajé, gostei bastante. E a cultura baiana aqui tem muitos pratos legais. O tempero Hum, daqui falam que é diferente. E realmente ele é um pouco mais forte, mas assim, eu já adaptei, gosto. Até a moça que trabalha aqui em casa com a gente aqui, ela é baiana e ela cozinha muito bem, trabalhou muito tempo nas cozinhas aqui em restaurantes aqui em Salvador. Então, assim, eu amo a comida baiana. que bom. E aí eu queria emendar com uma outra pergunta, que já é uma outra questão que pega demais também para todo mundo que acompanha futebol. E para vocês deve ser ainda mais difícil, que é a questão do calendário, né, Matheus? Como que é para vocês quando tem todo esse calendário conturbado, difícil? A gente não consegue adequar o futebol brasileiro, né? A momentos assim, um pouco mais longos de trabalho. É tudo muito junto mesmo, é estadual, é Copa do Brasil, é tanta coisa acontecendo. E para vocês, atletas, como que funciona? É muito desgastante mesmo? Quando você sai de um jogo, já tem outro daqui a 3 dias, vocês ficam muito cansados? Como que funciona essa recuperação? E como que isso afeta nos próximos jogos, né? Quando vocês têm muitos jogos em sequência também. Como que funciona para vocês? Então, o calendário brasileiro, ele é muito puxado. Ele é muito difícil. Eu acho que foi o Luis Soares, né, que tá no Grêmio.
Ele falou que a primeira vez que ele joga mais de 50 jogos na temporada foi aqui no Brasil. Então, assim, é desgastante. E até pelas distâncias também, né? Por exemplo, o Brasil ele é muito grande de dimensão. Então, às vezes, você tem um jogo no Sul, e você já tem que ir pro Nordeste, e depois já tem jogo meio de semana, talvez no Sudeste. Então, assim, é difícil. Então, a gente tem que estar se adaptando. Às vezes, fica muito tempo fora de casa também, concentração, viaja. Então, tem que ter um psicológico forte, recuperar bem, alimentação, e tem todo, né, um conjunto de coisas. Mas, assim, eu falo que o cara que consegue jogar no Brasil, ele joga em qualquer local, porque tanto de jogos que tem aqui. Aí você tem que prevenir lesão, o cara ele joga em qualquer lugar. O Brasil aqui, o calendário é muito, muito apertado mesmo. Ô, Matheus, você falou ainda há pouco que já estava vendo com a tua equipe aí para o ano que vem, para começar a trabalhar e tal. Como é que é você fora de campo? Porque muitos atletas, a gente pode citar, por exemplo, o Vini Júnior, tem uma estrutura, o Uhum. CR7, que você ainda há pouco falou, eles têm uma estrutura, uma equipe além do próprio clube, né? Para seguir um trabalho, para um complemento fora de campo. Como é que é você no teu dia a dia aí? Você tem uma equipe também? Você tem um planejamento de treinamentos, claro, que é acompanhado do clube? Exatamente, tem. E assim, é muito pessoal de cada jogador também, né? Mas, por exemplo, até pelo fato de eu ter jogado no México, então assim, aí eu convivi lá com muito argentino, com muito uruguaio, com muitas outras nacionalidades, então você pega o que é de bom de cada, né? Então assim, os caras são muito disciplinados, os caras têm todo um staff ali por fora, e eu aprendi isso. Então, quando aqui no igual, por exemplo, eu tenho uma equipe até grande, né? Tem o pessoal da psicologia, tem o preparador físico por fora, é tudo alinhado com o clube, mas eu tenho aí nutricionista, é todo um staff para mim poder estar 100% mesmo. E hoje no futebol brasileiro, cada detalhe ele faz diferença. Então, às vezes, sei lá, o tanto de mililitro de água que você toma, às vezes, num dia antes, vai te ajudar na hidratação, então vai performar melhor, vai te evitar uma lesão. Então, tem toda uma estrutura, toda uma equipe, assim, bem alinhada, porque para poder performar e estar sempre bem, né, fisicamente, esse calendário apertado que é o nosso. Demais. Eu queria saber também, Matheus, falando um pouco até dessa questão, né, de tudo que é difícil no futebol, desses desafios que são apresentados, mas eu queria muito saber os principais objetivos que você ainda tem, que você quer conquistar e que você às vezes vai dormir, pensa sobre isso e fala, pô, eu quero muito conquistar isso, quero muito conquistar aquilo. Não só também no futebol, mas de forma pessoal, com a sua família, algo que você ainda vislumbra e que você queria muito chegar. Tem esse objetivo? Ah, tem. O futebol, ele proporciona muitos momentos lindos, né? Então, assim, o título, ele é o ápice, né? Todo título de competição, ele é o ápice ali do futebol. Mas eu planejo, eu tenho um contrato aqui no Vitória até o ano que vem, né? Final de 2024. Tenho a intenção de renovar, é um clube que eu tô me sentindo muito bem. Então, assim, agora vem o Campeonato Baiano. O objetivo é ganhar o Baiano. Tem a Copa do Nordeste paralelo, é ganhar mais uma Copa do Nordeste, que eu já ganhei uma com o Ceará. Então, assim, aí daqui a pouco tem o Brasileirão, tem a Copa do Brasil também. Vamos buscar, tem o Brasileirão Série A. Então é o ano de afirmação pro Vitória, né? Então a gente tem que fazer uma Série A ali para poder se manter, para poder se reestruturar. Então, os objetivos cada ano vai mostrando, olha, o nosso objetivo é esse, é sempre o próximo. Mas tem algumas coisas pessoais também, com a família. E assim, com o tempo e com os anos passando, vai consolidando, a gente vai ajustando, mas tem no futebol, tem muita coisa ainda para ganhar e para almejar ainda, se Deus quiser. Ô, Matheus, dentro daquelas frases que você gosta de utilizar, que você tem, acho que como um mantra na tua vida, o que você faz hoje que pode melhorar todos os amanhãs? Repete que cortou um pouco aqui no finalzinho. Dentro das suas frases, o que você faz hoje que pode melhorar todos os amanhãs? Então, essa frase aí é top, essa aí eu gosto. Então, o que eu faço hoje pode melhorar todos os amanhãs é a questão da disciplina, cara. E eu falo isso não só no futebol, eu acho, por exemplo, em qualquer área. Vocês aí na sua área profissional, por exemplo, ser disciplinado, você ter uma rotina, ter constância. Eu falo muito sobre constância, por quê? Porque tem muita gente que do nada acorda e fala assim, não, agora eu vou fazer dieta, eu vou ganhar peso, vou ficar forte, ou então eu vou emagrecer, né? O cara vai falar, não, agora eu vou fazer a minha dieta. Aí o cara começa lá 100%. Só que não vai ser constante. É melhor, às vezes, você fazer 1% todo dia. Começa comendo, sei lá, um chocolate a menos na semana. E quando você vê, você tá constante. Então, o que você pode fazer hoje para melhorar todos os seus amanhã é ser constante, cara. Tenha constância em tudo que você for fazer, independente da sua profissão, da sua área. Tenha constância, se é com a sua família, se é com o seu filho, se é na sua área profissional. Tenha constância, que eu acho que uma das chaves do sucesso é sobre constância e disciplina.
a constância ela faz diferença demais, né? E muitas pessoas não conseguem ter, né, Matheus? Porque o resultado não vem logo, né? Então você tem que ser muito Exatamente. constante, colher muito lá na frente ainda. Então muita gente não tem paciência porque quer agora, quer no hoje. A gente é muito imediatista, né? Todo mundo quer o resultado, mas ninguém quer passar pelo processo, entendeu? Todo mundo quer ser campeão, mas ninguém quer treinar todo dia, ninguém quer ser constante, ser disciplinado, mas o resultado dessa geração de hoje é o quê? Que é resultado, resultado. A rede social proporciona isso. Hoje você consegue entrar no Instagram e ver hoje a vida do milionário lá, o cara andando, sei lá, de helicóptero, e a pessoa quer aquilo, mas não sabe que por trás daquele milionário teve todo um processo, teve várias quebras, teve vários fracassos, teve constância, disciplina, mas o pessoal quer o resultado, todo mundo quer o resultado. Então, o segredo é constância, constância e disciplina. Ótimo. Matheus, olha aqui, só temos a agradecer esse papo que foi fantástico com você, sucesso. Mas para fechar, já que a Camila lembrou aqui da comida baiana, feijão tropeiro ou acarajé? Ah, não, aí eu fico feijão tropeiro. Aí Minas é mais mineiro, feijão tropeiro, não tem como. Mas assim, uma carajé, a comida mais. Mas aqui, passou rápido demais a resenha boa, pô. Temos que marcar outra depois, aí, ó. Passa rápido, né, velho? Aí. Com certeza. Resenha boa é assim, né? É igual jogo bom, passa rápido. Passa rápido, velho. Pô, show de bola. Sucesso para você na próxima temporada. O Vitória de volta à Série A. Vitória que já foi finalista do Campeonato Brasileiro. A oportunidade perdeu para o Palmeiras. Que vocês possam reescrever a história desse leão que é o Vitória. O Barradão já fez inúmeros jogos lá. Realmente é uma atmosfera muito legal. E que o Vitória possa representar a Bahia, que é feita por torcedores apaixonados por futebol. Mais um estado forte dentro da competição no ano que vem, mas curta aí esse resto de ano, esse final de ano aí, boas festas para você e parabéns pelo título. Um grande abraço, hein, Matheus? Show de bola, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bora deixar o Vitória ir onde ele merece. E tamo junto, viu? Até a próxima. Pega Leão, valeu! Boa, Valeu. aí, pega leão com o Matheus. É isso, olha, galera, deixa o seu like, comenta, compartilha o nosso conteúdo, manda para geral, porque vamos entrar nos números, aqueles números que chamam a atenção do Campeonato Brasileiro. Então, se liga! Conforme prometido, então vamos aos números, mas antes, deixa eu me despedir da Camila Garcia, que é minha parceira aqui nesse papo com o Matheus. Um abraço, Camila, até a próxima. Abraço, Fábio. Abraço, Edu. Valeu, até a próxima. Tchau. Valeu. Já vem aqui, Edu, para a gente bater esse papo. Números importantes. Reta final de Campeonato Brasileiro, Flamengo e Bragantino. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Olá, Fábio, grande abraço. Um abraço também a todo mundo que está acompanhando aqui na Flash Score, né? Não, e como você disse, temos esse jogo atrasado aí, né, entre Flamengo e Red Bull Bragantino, e tem números interessantes porque são dois times que estão com campanhas, pelo menos nessa última fase da competição, se a gente pegar essas últimas 5 rodadas, né? Inclusive o nosso aplicativo dá para acompanhar essa classificação das últimas 5 rodadas, são times que estão muito iguais. Ambos estão ali muito próximos, e a diferença é só no saldo de gols. O Flamengo é o 10º colocado e o Red Bull Bragantino é o 11º, se a gente pegar as últimas 5 rodadas. É verdade que o Flamengo, a gente pode dizer que está numa ascensão, depois que o Tite chegou, a coisa melhorou, né? O time está mais organizado dentro de campo. Vem aí do empate no Fla-Flu e na penúltima rodada, na rodada anterior, havia vencido o Palmeiras de forma incontestável. Agora, o Red Bull tá meio que patinando aí nas últimas rodadas, né? Ele que, se a gente fosse pegar aquela classificação dos 10 últimos jogos, ele estava na 2ª colocação. Você vê, ele despencou da 2ª colocação para a 11ª. O Red Bull que vem do empate com o Botafogo, naquele empate que ele conseguiu no último minuto jogando em casa, Fábio. E se a gente olhar a tabela, o Red Bull Bragantino em algum momento falou assim, não, eu sou um candidato a título, mas com esses 2 últimos jogos, como você destacou, derrota e empate, ele já fica um pouco para trás e faz até o Flamengo, com esse jogo atrasado por ser em casa, sonhar mais com o título do que o próprio Red Bull, Edu. Não, exatamente. Para mim, o Red Bull, a virada de chave negativamente, né, para o Red Bull, para a torcida do Red Bull, foi aquele jogo contra o São Paulo, né? Foi um jogo num campo neutro, né? O São Paulo jogou na Vila, porque o Morumbi estava cedido para um show, e naquela partida, realmente, o Red Bull não foi com aquela
ênfase, né, de um time que está brigando pelo título. Ele não foi agressivo, não dominou a partida, pelo contrário, o São Paulo, que está meio que de férias quase no campeonato, conseguiu dominar muito bem as ações e venceu o Red Bull. Mas se a gente voltar para o jogo aqui do Flamengo com o Red Bull, são dois times, e aí os números, né? Vamos falar um pouco dos números desses dois times para tentar entender um pouco como que vai ser esse jogo, como deve ser esse jogo. É claro que no futebol tem muitas variáveis, né? Mas, por exemplo, são dois times que têm muito a bola, gostam muito da bola, né? Tem a posse de bola como uma dos pilares fundamentais aí do seu estilo de jogo. O Flamengo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro como um todo, é o terceiro time com mais posse de bola até aqui, com 56% de posse de bola em média, claro, por jogo. Enquanto o Red Bull é o sexto, com 53 pontos ganhos. Agora, pensando só nos sistemas de ataque, né? Isso é uma das características do Red Bull. O Red Bull é um time que chuta demais ao gol. O Red Bull hoje é o primeiro time com mais finalizações certas no gol adversário, com 6,15 finalizações por jogo. Enquanto o Flamengo está apenas na 10ª colocação, com 4,94, Fábio. E em termos de gols marcados, que também mostra a eficiência aí do sistema ofensivo dos dois times, o Flamengo hoje é o quarto colocado com 1,52 gols em média, e o Red Bull vem logo em seguida. É o quinto, né? Ou seja, os dois times estão entre aí os top 5, né, de gols marcados na competição. O Red Bull é o quinto com 1,39. Em termos gerais, o Flamengo fez 50 gols na competição e o Red Bull 46. Ou seja, podemos esperar um jogo com os dois times indo para cima com a posse de bola, tentando, obviamente, fazer o gol, né? Agora, claro que muito depende de algumas peças. Por exemplo, o Flamengo do Arrascaeta, que está jogando a eliminatória, mas já avisou o Flamengo, opa, manda um jatinho que eu quero estar em campo quinta-feira no Maracanã, porque o Fábio Azevedo vai narrar, quero que ele narre com o time completo. E a Arrascaeta faz uma diferença também, Edu. Não, sem dúvida alguma, né? O uruguaio joga muito, é um dos grandes craques desse time do Flamengo, não tenho dúvida alguma, em termos de armação, né? Em termos de criar chances claras de gol, os números também mostram isso. Agora, a gente também separou, né? Tem aqui o mapa de calor do Gerson, porque o Gerson está sendo um coringa interessante nesse time do Flamengo com o Tite, né? Ele já jogou de volante, ele jogou contra o Palmeiras, ele jogou de volante, né? Foi muito bem. No clássico com o Fluminense, ele jogou um tempo pela direita, um outro tempo pela esquerda, né? No 4-4-2, ele jogou pelas duas beiradas. O Gerson, que para mim é um cracaço, e acho que o Tite está ajudando o Gerson a reencontrar o futebol dele, né? O Gerson, que já teve duas passadas lá pelo futebol europeu, né? Ele que surgiu no Fluminense, mas sem dúvida alguma é um jogador para a gente ficar de olho nessa reta final do Mengão no Campeonato Brasileiro de 2023, Fábio. E o Tite está talvez reeditando aquele Gerson de 2019, que nas mãos do Jorge Jesus realmente foi um grande jogador. Aí ele volta para a Europa, né? Ele vai para a França com o Sampaoli no Olympique. Não tem um grande momento, principalmente depois que o Sampaoli deixa o clube francês, mas na volta ao Brasil ficou ali patinando e agora não, até foi capitão, inclusive, nas mãos do técnico Tite. Vai ser um grande jogo, tenho certeza, no Maracanã, na próxima quinta-feira, que nós vamos acompanhar aqui no Flash Score, direto do estádio. Edu, tem mais alguma informação aí para a gente fechar esse nosso papo, esses números importantes? Só mais uma coisa interessante, né? A gente destacou o Gerson do Flamengo, agora do lado do Red Bull Bragantino, eu destacaria o Matheus Fernandes, que é um volante também muito bom na minha avaliação. Ele que é um dos jogadores, é o terceiro jogador que mais desarma no Campeonato Brasileiro, contando todos os times. No caso do Red Bull, ele é o primeiro. Ele que desarma 2,4 vezes, né, por jogo. Tem uma visão de jogo muito boa, o Matheus Fernandes, ele que desarma muito bem ali naquele meio campo do Red Bull, para ajudar a dar início, né, à construção das jogadas do time de Bragança Paulista. Então esse também é um jogador interessante para a gente ficar de olho, né? E só também um último número, né, em termos de sistemas defensivos, o Red Bull Bragantino, o meio campo como um todo, um time como um todo, é um time que desarma muito. Ele está aí na 7ª colocação em termos de desarme, com 11,15, e o Flamengo é só o 11º, com 10,58. E o mais importante de tudo isso, né? O Red Bull Bragantino é um time que sofre poucos gols. É a terceira melhor defesa da competição, só tomou 29 gols,
menos de 1 gol por partida, 0,88 para ser mais preciso. Enquanto o Flamengo toma 1,12 gols por jogo, ou seja, tem isso aí, né? O Red Bull chuta bem ao gol e toma menos gols. Então são números aí interessantes para a gente ficar de olho nessa partidaça aí entre Flamengo e Red Bull, Fábio, que para minha opinião é o seguinte: quem vencer continua na briga, quem perder dá adeus ao título de 2023. O título que ainda está em aberto. Eu tendo a achar que o Palmeiras está mais perto, assim como o Botafogo, que o Botafogo agora que mudou de técnico, quem sabe consegue aí nessa reta final reencontrar aquele futebol do primeiro turno, mas a verdade é que o campeonato está totalmente em aberto. Já que você falou de Botafogo e Palmeiras, o Matheus Fernandes, que você citou agora, começou no Botafogo, passou pelo Palmeiras, já foi vendido, e do Palmeiras foi para o Barcelona, gente. É isso mesmo. Valladolid emprestado, não teve sucesso na Espanha, voltou ao Atlético Paranaense, e aí o Palmeiras o emprestou para o Bragantino, onde ele reencontrou o futebol que ele teve no próprio Botafogo. Edu, um grande abraço e até a próxima, hein? Um abraço, Fábio. Até a próxima. Em homenagem à Bahia, ao Vitória, ao Matheus, eu pus até que a biografia aqui do Olha Jorge aí. Amado, que é sensacional essa biografia aqui, é muito interessante. Um baiano de alto gabarito, né? Com certeza, uma referência. Edu Gerac com números importantíssimos e com eles nós fechamos o nosso Flashcore Podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece, deixa o seu like, comenta, compartilha, manda para os seus amigos porque você está na sua casa no Flashcore. E siga o nosso time nas redes sociais, no Twitter, Flashcore BR, no Instagram, flashscore.br. E claro, divirta-se com as nossas transmissões no nosso site flashscore.com.br e no nosso aplicativo. Campeonato Brasileiro em destaque, tem eliminatória também, tem Premier League, La Liga, enfim, os principais campeonatos passam por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!